7h30. Negócio é intenso, hein? Deixa eu ver, quem tá vivo aí, balança a mão, deixa eu só ver se vocês estão vivos. Ó, desse lado aqui a gente precisa disso, viu, gente? Que a gente não tem nenhum feedback assim de vocês, não ouve a vozinha de vocês, cara. Então, esse balançar aí é muito importante pra gente. Vamos lá, pessoal. MFL é porradeira, né? Aqui é pra quem tá chega de desculpas. E é legal ver que tem tanta gente aqui comprometido, deixou as desculpas de lado para participar dessa sessão extra. Agora à noite, 7h30 da noite. Tranquilo? E para vocês que estão aqui, eu acho que vai valer bastante a pena, porque eu vou mostrar aqui para vocês 7 coisas que a gente aprendeu em 7 meses usando o TikTok. Foram coisas que a gente teve que bater muita cabeça para poder aprender. Coisas que vão, assim, coisas super práticas, que vão ajudar bastante vocês quando vocês forem começar. Cara, vocês já vão começar 7 passos na nossa frente do que quando a gente começou. E a gente não começou há muito tempo atrás, não. Vocês vão ver, tá? Aqui, a gente vai falar de tráfego um pouquinho, né? TikTok, fazer tráfego no TikTok. Em algumas partes, eu vou precisar ser um pouquinho técnico, tá? Eu vou explicar para vocês tudo, com todos os termos que eu vou usar aqui, tudo certinho. Mas eu vou precisar ser um pouco técnico para eu realmente poder entregar para vocês o ouro, para eu realmente mostrar para vocês o que a gente aprendeu, essas 7 coisas que a gente aprendeu que fizeram a diferença para a gente, tá? Importante, tá? Se parecer técnico demais, mas que botão que eu vou ter que apertar? Cara, segura. Aqui é mais importante você entender a estratégia. Se você já faz tráfego, vai ser fácil para você, né? Não vai ter nada de nenhum bicho de 7 cabeças. Se você não é a pessoa que faz seu tráfego, se você contrata um gestor de tráfego, seja terceirizado, ou se você tem uma pessoa que faz tráfego para você na sua equipe, foca em entender a estratégia, o conceito. Porque ao entender isso, você vai ser mais eficiente em, por exemplo, quando vocês forem criar esse tipo de projeto com seu gestor de tráfego, você vai poder ser mais eficiente em cobrar esse trabalho dele. Não é nem cobrar, mas acompanhar o que ele está fazendo. São um dos maiores mitos, um dos maiores erros que eu vejo as pessoas fazerem. Vejo lançadores, experts e lançadores. É achar que o gestor de tráfego, você vai contratar um gestor de tráfego, vai largar tudo na mão dele e vai entregar para Deus e para ele e vai cuidar de todo o resto e nunca mais vai ter que olhar o tráfego de novo. É importante, eu já falei isso muitas vezes, né? Se vocês acompanham, se vocês me acompanham, sei lá, no Mesa Faixa Preta, que é um conteúdo que eu tenho feito agora mais vezes, se vocês já viram a parte de tráfego lá dentro da forma de lançamento, vocês veem o tanto que eu bato nessa tecla. Que por mais que vocês não sejam a pessoa que faz o tráfego diretamente, é importante que vocês entendam como isso funciona para que vocês consigam acompanhar o trabalho de quem faz. O sucesso do seu lançamento é responsabilidade sua e de mais ninguém. Tá? Então, se é responsabilidade sua, você tem que acompanhar o trabalho, mesmo que você decida terceirizar ou contratar alguém na sua equipe para poder fazer. Tá bom? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, se ficar técnico demais, lembra, ó, beleza, eu não sei exatamente qual botão que aperta aqui, mas eu sei que quando eu for conversar com meu gestor de tráfego, isso é uma coisa que eu vou cobrar dele. Você tá fazendo tal coisa? Eu não vou dar nenhum spoiler, não. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar. Qual foi a nossa trajetória, a nossa jornada no TikTok até hoje? Então, a gente criou a nossa conta de anúncios em outubro do ano passado. Então, não faz muito tempo, não, que a gente começou. Por que a gente não começou antes? Porque o TikTok não tinha liberado uma conta de anúncios pra gente antes. Em outubro de 2021, o TikTok liberou
conta de anúncios de uma maneira mais geral. Então, qualquer pessoa, a partir de outubro de 2021, conseguia ir lá e criar uma conta de anúncio. E foi quando a gente efetivamente conseguiu criar a nossa, tá? De lá para cá, a gente já usou o TikTok em 4 lançamentos. Como vocês vão ver, vou mostrar o número de cada um para vocês inclusive verem como é que a coisa foi evoluindo. A gente, como vocês vão ver, a gente foi sem pressa e sem pausa. Sabe aquilo que a gente fala para vocês? Gente, na jornada de vocês, vai sem pressa, sem pausa. O pior erro que você pode fazer é querer abraçar o mundo em um final de semana, tentar ir numa velocidade que você não consegue manter e parar no meio do caminho. Não precisa ir com pressa. Você não quer chegar mais rápido, você quer chegar e ir mais longe. Para você chegar e ir mais longe, você tem que estar dentro de uma velocidade que você consegue manter. Vocês vão ver. Isso, o TikTok foi uma coisa completamente nova pra gente. Até começou lá em outubro do ano passado. Completamente nova. Como é que a gente vai com uma coisa completamente nova? Sem pressa, sem pausa. Vai entendendo como é que a coisa funciona. E vai acelerando à medida que a gente consegue acelerar. E não sai afobado, investindo, sei lá, muito só porque a gente tem muito orçamento disponível. Até porque investir muito é muito mais difícil que investir pouco. Então a gente vai sem pressa, sem pausa. Exatamente aquilo que a gente fala para vocês fazerem. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Tá? E desses 4 lançamentos, 2 a gente usou distribuição de conteúdo. Será que fez a diferença? Vocês vão ver, isso é uma coisa que a gente se pergunta o tempo inteiro, sabe? Isso que a gente ensina para vocês. Volta e meia a gente se pergunta, cara, por exemplo, lá no TikTok, a equipe de tráfego estava fazendo, cara, será que no TikTok realmente precisa distribuir conteúdo? Pô, se não precisar, é uma coisa maravilhosa, né? É menos uma coisa para vocês terem que fazer, menos uma coisa para a gente ter que fazer, porque a gente também faz o nosso tráfego, tá? Então, será que realmente precisa? Vamos descobrir. Então, vamos lá. Quais foram os nossos números desses 4 lançamentos? O primeiro lançamento foi um lançamento que aconteceu em novembro de 2021. A gente investiu R$ 1.200, R$ 1.221,42. Eu vou arredondar quando eu estiver falando, tá? Mas aí vai estar exatamente o que a gente investiu. A gente gerou a incrível quantidade de 61 leads. Gente, é praticamente nada. O CPL de cada lead foi R$20, sendo que o CPL geral daquele lançamento foi de 15. Então era um lançamento de Black Friday. Geralmente é um lançamento mais direto, onde a gente paga realmente mais caro na lead, mas é uma lead que, cara, a gente é mais qualificado, então a gente realmente paga mais caro. Mas olha, o TikTok ficou acima da média geral do lançamento. E essas leads trouxeram incríveis R$0 de faturamento. Aqui, gente, basicamente, o que a minha equipe estava fazendo? Eles estavam aprendendo a usar o TikTok. A gente não tem uma mentoria para mostrar para a gente, cara, como é que usa uma coisa. Ah, cara, tivemos uma ideia, completamente novo. A gente não tem uma mentoria para falar para a gente, ó, já fui, já usei, funciona assim, assim, assado. Não cometa isso, não faça isso. A gente tem que aprender. Como é que a gente aprende as coisas aqui? É na raça. Precisa aprender TikTok, o que a gente faz? Pega dinheiro, coloca lá no TikTok e vai aprender. Esses R$1.200 aí, 1.221, foi basicamente o nosso primeiro curso, é o módulo 1 do curso de TikTok da minha equipe de tráfego. Pegaram o dinheiro, foi lá investir na ferramenta. Vamos entender. Ah, não gerou quase nenhuma lead, mas acabou o lançamento, eles já estavam mais familiarizados. Ah, eu já sei que o TikTok funciona assim, já sei que a estrutura de campanha é muito parecida com a estrutura do Facebook e Instagram, né, que é a mesma coisa. E aí, beleza. Ganhou uma familiaridade, porque é assim que a gente tem que aprender. A gente não tem ninguém, infelizmente, onde a gente está para falar, ó, coisa nova funciona desse jeito. A gente tem que ir lá, um facão mesmo, chega lá no mato virgem e a gente tem que meter o facão e abrir caminho.
E às vezes você acha que um caminho tá te levando, você chega lá, bum, tem uma árvore, tem um lago, não dá para seguir, você tem que dar a volta. Então é normal, é isso mesmo, quando você tá desbravando. Depois veio o lançamento de janeiro de agora desse ano, de 2022. Nesse lançamento, a equipe já conseguiu investir mais. Então ela investiu 14.200 em captação. O que eu chamo de captação? É R$14.200, 220, 242,39 em captar leads para o meu lançamento. O que é captar leads para o meu lançamento? Fazer com que as pessoas se inscrevam para o meu lançamento especificamente. Então tá lá o lançamento. É a Masterclass 6 em 7, que vai acontecer de tal dia, 3 dias, 3 aulas, papapá, um evento 100% online, 100% gratuito. Você só precisa colocar seu e-mail e se inscrever. Cada pessoa que se inscreve é uma lead. Para este lançamento especificamente, a gente investiu R$ 14.242,39 para inscritos. E R$ 598 para remarketing. O que é o remarketing? É você pegar esses inscritos e lembrá-los, aula 1 vai começar, aula 2 vai começar, abriram as inscrições. Basicamente, o remarketing é você lembrar as pessoas que já estão inscritas no seu lançamento, os acontecimentos que vão acontecer no seu lançamento, seja uma aula nova, um CPL novo, né, que a gente chama, conteúdo de pré-lançamento, que nada mais é que aquela aula, seja a abertura das inscrições, seja o fechamento das inscrições e tudo mais. Então, a gente investiu esses valores aí, 14.200 em captação, 598 em remarketing. Aí, já conseguimos uma escala maior. A equipe já gerou 1.755 leads. Nossa. E nesse lançamento, o primeiro lançamento, eles estavam vendo como é que a ferramenta funcionava. Pegaram mais ou menos o jeito. Começaram, e aí a diretriz que eles tinham era basicamente, agora vocês vão fazer o melhor que vocês puderem para gerar a lead mais barata que vocês conseguirem, gerar a lead mais barata que vocês conseguirem, tá bom? E aí, a gente até teria orçamento para investir mais. Só que a gente estava fazendo uma coisa nova. Quando você está fazendo uma coisa nova, o que você vai? Você vai sem pressa, sem pausa. Porque a gente gerou lá 1.755 leads. O CPL, o que é o CPL? É o custo por lead, o custo por cada inscrito no lançamento. Já baixou bastante, foi 20 no primeiro, agora foi 8. Sendo que o custo por lead geral do lançamento, ou seja, o CPL do lançamento geral, foi de R$10. Então a equipe já conseguimos gerar uma lead mais barata do que a lead do lançamento. Mas, começou o lançamento. Será que a gente vai conseguir fazer uma venda? Conseguimos. Geramos 11 mil, um pouco mais de 11 mil reais de faturamento vindo dessas leads, ainda assim ficando no vermelho. Se você somar 14.200 com 598, ele vai dar mais do que 11.076. Ficamos no vermelho. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo? O que aconteceu do primeiro para o segundo? A gente evoluiu. A gente já conseguiu gerar uma lead mais barata, baixar nosso custo por lead. A equipe começou a se familiarizar, começou a ver coisas que funcionaram, já começou a ver, tal coisa funciona, tal coisa não funciona. Inclusive, 7 das principais coisas é o que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente ainda não tinha ficado no positivo, mas a gente estava evoluindo. Era um bom sinal. Isso aqui é o nosso curso do TikTok. É assim que a gente aprende aqui, na raça. Aí veio abril. A equipe já mais confiante, já mais com um monte de aprendizados, conseguiu fazer um investimento ainda maior, mais escala. R$56.200 em captação, ou seja, em inscritos para o lançamento. 8.147 em distribuição de conteúdo. O que é distribuir o conteúdo, gente? É você postar um conteúdo e pagar para a ferramenta distribuir para a audiência que você mandar ela distribuir. A boa e velha distribuição de conteúdo. Está lá dentro da fórmula de lançamento. Está lá dentro do projeto 6 em 7. Agora. Direitinho. E aí a gente começou a fazer distribuição. Foi o primeiro lançamento que a gente fez com distribuição.
Aí a gente já conseguiu gerar 11 mil leads, 11.524 para ser mais exato. O CPL, que era o que a equipe tinha, né? Poxa, cara, baixou de 8 para 4,88, quase R$5, sendo que o CPL, o custo por lead geral do lançamento, ficou em 10,45. Olha só, evoluiu ainda mais. E aí eu acho que a equipe já começou a falar, cara, eu acho que aqui a gente está meio que descobrindo qual que é o nosso custo por lead do TikTok. 4,88, olha só, a gente já conseguiu ganhar uma escala muito maior. Nesse lançamento a gente não investiu mais porque, cara, não conseguiu baixar o custo. Pô, o custo tá menos da metade do custo do lançamento. Né? Pô, legal, conseguimos mais escala. Mas, e aí, chegou o lançamento, vamos ver se a gente vai faturar. Faturamos. Pô, ganhamos escala no faturamento também. Faturamos R$50 mil, 448, mas ainda ficamos no vermelho. Se você somar 56 com 8, vocês vão ver que dá mais do que 50 e 400. 50, 448 e 88 centavos. Mas o que aconteceu aqui também? Evolução. Aqui, a gente estava preocupado em descobrir a ferramenta, né? Entender como é que ela funciona. Entender o tipo de coisa que funciona. E aí veio junho, que foi o último lançamento que a gente fez antes desse evento. E em junho, a gente virou esse jogo de só ficar no negativo. Mas os resultados, eu vou mostrar para vocês no final dessa palestra aqui. A gente vai ver esses resultados no final dessa palestra. Mas, por enquanto, sabe de uma coisa, a gente virou esse jogo. Então, agora a gente vai ver quais foram os 7 principais aprendizados que fizeram a gente virar esse jogo e que são aprendizados que vocês, quando forem começar, para quem ainda não começou, para quem começou, provavelmente pode aplicar uma aqui e já melhorar o que está fazendo. Para quem ainda não começou no TikTok, vocês já vão começar 7 passos à frente do que a gente começou há não muito pouco tempo atrás, ali em outubro do ano passado, final do ano passado. Tá? Vocês já vão começar na frente do que a gente começou. Primeiro, grande aprendizado. Use criativos nativos. O que eu chamo de criativo nativo? Então, criativo, vocês já tiveram, eu não preciso explicar o que é criativo, vocês já tiveram uma palestra gigantesca do Gui, ensinando, mostrando para vocês boas práticas de criativo. No TikTok, a gente viu que se você usar criativo nativo, ou seja, criativo que se parece com o tipo de conteúdo que as pessoas normalmente consomem lá dentro do TikTok, dá mais resultado. Então vamos ver o que a gente fazia. Então o que a gente fez quando a gente começou lá o TikTok? O que a gente fez? O que foi a primeira coisa que a gente fez? E aí eu vou dar um pouquinho de contexto para vocês aqui. O que acontece? A conta de anúncio a gente criou em outubro do ano passado. Só que a nossa conta do TikTok a gente já tinha criado antes. E o que a gente vinha fazendo até então se a gente não conseguia anunciar lá? A gente estava pegando os conteúdos que a equipe já produzia para o Reels e replicando lá dentro do TikTok, que eles têm mais ou menos o mesmo formato. O Reels do Instagram tem mais ou menos o mesmo formato do TikTok. E aí isso aí já estava dando uma movimentadinha no perfil, nada tão significativo assim. E aí quando a gente começou a anunciar, o que a equipe pensou? Pô, vamos pegar um criativo que a gente usa no Reels lá, que está dando mais ou menos certo, e vamos usar ele no TikTok, que é mais basicamente o que a gente vinha fazendo com conteúdo. Que era um criativo mais ou menos assim. Ó, essa é interessante. Um dia eu tava andando na rua e encontrei um cliente meu. Ele me parou e me pediu uma foto. E depois que a coisa ficou mais calma, eu virei pra ele e falei assim, olha, nada ocorre por acaso. O método que te ensinei gerou esse resultado para você. Mas já que a gente tá aqui, eu preciso te contar que esse método só foi a primeira revolução do marketing digital. Existe uma segunda revolução se aproximando. E eu vou falar dessa segunda revolução num evento gratuito que começa no dia 30 de maio de 2022. 30 de maio agora. Por isso que eu aconselho que você vá para esse evento. Ele me disse, cara, que ele vai participar.
E ó, eu não quero convidar só ele, eu quero convidar todo mundo que tá me escutando e tá me vendo agora. Eu quero convidar você que tá me escutando. E eu aconselho você também a ir nesse evento, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Clica e faz sua inscrição gratuita e aparece lá. Por quê? Porque você vai me agradecer depois. Quizá com uma foto, quizá com o olho cheio de lágrimas ou não. Mas quem chega primeiro bebe água limpa. Então, vocês viram, né? Um criativo, musiquinha e tal. Ele até deu certo pra gente lá no Reels do Instagram. Só que no TikTok ele não dava certo. E os criativos, a gente tentou outros criativos que também a gente tava usando no Reels, mas, cara, no TikTok o negócio não virava. Pra quem usa o TikTok, inclusive eu sou uma pessoa que eu não sou avatar de TikTok, ainda não tem o aplicativo instalado, mas, cara, quem faz o tráfego tem que, se você tá fazendo o tráfego lá dentro da ferramenta, você tem que pelo menos entender o que tá se passando lá dentro. A equipe olhou e falou assim, cara, vamos parando pra pensar e analisar, fazendo uma análise mais crua? Cara, isso daqui é bacana, mas é claramente diferente do que você normalmente vê lá dentro do TikTok. E eles falam assim, e se a gente fizesse um criativo que se parece mais com o que eu vejo lá dentro do TikTok? E aí, o que eles fizeram? Ah, então beleza, temos uma hipótese e vamos testar. Aí eles pegaram esse criativo de imagem, que também estava dando bom lá no Instagram, no Stories, no caso, que basicamente é uma imagem do Érico, que está escrito, eu não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou ler, ó. Eu só preciso de você em 4 dias na Masterclass 6 em 7 para te mostrar uma oportunidade que pode mudar a sua vida para sempre. Confia em mim e clica aqui. Aí eles pegaram essa ideia, pô, já estava dando certo lá, aí eles começaram a olhar, cara, o que é uma coisa que tá, sei lá, que aparece muito, o que é um estilo de conteúdo que aparece muito no TikTok? Aí eles pegaram um estilo, um modelo de conteúdo lá que aparecia muito e criaram esse criativo. Eu só preciso de 4 dias da sua vida para mudar ela para sempre. Confia em mim e clica no botão. Eu vou dar 4 aulas sobre como empreender. É totalmente grátis e online. Eu só preciso de 4 dias da sua vida para mudar ela para sempre. Confia em mim e clica no botão. Eu vou dar 4 aulas sobre como empreender. É totalmente grátis e online. E aí, a coisa aconteceu. A lead baixou drasticamente, conseguindo escalar, ou seja, a lead num custo mais baixo, você colocando investimento e gerando cada vez mais lead sem necessariamente subir o custo por lead. E vem a melhor parte de todas. O primeiro criativo que vocês viram lá do Reels, todo bonitinho, todo mega editado, quem fez foi a equipe de vídeo que a gente tem aqui. Esse segundo, que foi o que deu certo, inclusive deu mais certo, quem fez foi a minha equipe de tráfego, sem demandar nada para a equipe de vídeo. Isso é incrível, toda vez que a gente consegue isso. Por quê? A gente tem uma puta equipe de vídeo aqui dentro. Só que, cara, eles têm bastante demanda. Ninguém tá lá à toa, não. Os caras têm muita coisa para fazer. É evento, é cuidar do evento, é depois pegar, editar, edição de, sei lá, de perguntas e respostas lá dentro da fórmula, perguntas e respostas do Insider, Implementation Day, enfim, tudo que eles, cara, eles fazem muita coisa. Então, toda vez que você demanda alguma coisa da equipe de vídeo, eles procuram entregar dentro do menor prazo que eles conseguem fazer, só que demora. Não é uma coisa eu tenho uma ideia agora, amanhã meu criativo está pronto. Demora alguns dias. Por quê? Porque eles têm demanda, eles fazem várias outras coisas. Então, toda vez que a equipe de tráfego consegue fazer um criativo que não precise da equipe de vídeo ou da equipe de design, é a maior vitória da equipe, da nossa equipe. Inclusive, eles têm uma meta. Cara, se você tem uma ideia de criativo, bicho, dá seus pulos e coloca esse negócio no ar. Não fica esperando a equipe de vídeo. Não existe essa desculpa dentro da empresa de não fiz tal coisa porque o criativo demorou. Cara, não tem dessa. Bicho, dá seus pulos. Tá? Não, a equipe de vídeo existe, sim, ela faz, criativo faz, mas você tem que dar seus pulos. E isso é o melhor de tudo. Esse criativo que deu certo no TikTok não demandou a equipe de vídeo. Todo ele foi feito dentro do aplicativo do TikTok. Essa vozinha que você coloca é um botãozinho lá, é uma função do próprio aplicativo, que você coloca o texto, aperta o botão lá e a voz da mulher narra.
Então eles viram, cara, tá vindo muita coisa com essa vozinha assim. E geralmente as coisas mais bobas, assim, mais bobas, às vezes não, às vezes sim. Mas eles falaram, e se eu pegar um criativo e usar essa vozinha, que é um negócio que tá aparecendo na minha frente o tempo inteiro? Pegaram, usaram. E o negócio deu certo. E o melhor de tudo, eles fizeram. Só eles. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Sem depender de ninguém mais. Então eles tiveram a ideia, bum. Sei lá, eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte esse negócio estava no ar. Testando. Esse foi um outro modelo de criativo que também deu muito certo pra gente. É um criativo mais nativo do TikTok. Dá uma olhada. Hoje eu tô aqui para te falar sobre a Masterclass 6 em 7, que serão 4 super aulas, serão 100% online e totalmente gratuitas. E o que você vai aprender na Masterclass? A começar um negócio digital do zero, mesmo sem ter audiência nem produto e muito menos expertise, alavancar as suas vendas e os primeiros passos para fazer o seu próprio lançamento. E quanto vai custar tudo isso? Totalmente grátis. Quando vai ser? Entre os dias 4 e 7 de abril. Mas onde? Do lugar que você quiser. Lembra que vai ser 100% online? Garanta sua vaga agora. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar dessa tela. Outro criativo que eles fizeram sem depender da equipe de vídeo. E o negócio deu muito certo, porque eles viram, coisas que tem uma voz narrando e as pessoas escrevendo, é uma coisa que apareceu na frente deles. Pô, isso aqui eu posso usar para fazer um convite. Você viu? Isso é um convite direto, não tem nem... Cara, não tem nem firula nenhuma, é um convite direto, só que desse jeito. E o negócio deu certo, tá? Então, quando vocês forem começar no TikTok, cara, dá uma olhada. Vocês já podem partir desses dois modelos que eu mostrei para vocês, vai que também dá certo para vocês, tomara que dê. Não quer dizer que vai dar, mas já é um ponto de partida. Independente disso, o que vocês vão fazer? É o que a equipe aqui faz. Olhando o TikTok o tempo inteiro para ver, cara, uma coisa que tá na modinha. O TikTok é muito da modinha. Cara, é a modinha, o que tá bombando agora? É a voz da menina. Aí o pessoal já tava me falando, lá parece que tem a voz do malvadão, que ao invés de ser a voz da menina, é a voz de um cara, que chama voz do malvadão. Será que a voz do malvadão não vai dar certo? Pô, já é uma coisa para testar. E o melhor de tudo, você vê, nada tão elaborado. Por quê? O próprio TikTok é feito para isso. Ele é feito para as pessoas criarem conteúdo dentro do próprio aplicativo, tá? Quando vocês forem fazer anúncios, procurem fazer anúncios mais nativos. Ver o que está funcionando. Isso vai tender a funcionar. A gente, cara, testou muita coisa elaborada. E essa coisa simples aí deu muito mais certo que qualquer coisa elaborada que deu certo, inclusive, em outras redes. Mas não deu lá dentro. Tá bom? Primeiro aprendizado, use criativos nativos. Segundo, tem uma meta de custo por lead. Coisa parece óbvio, né? Mas vocês lembram, vamos recapitular aqui. Como é que foi o nosso custo por lead dos nossos lançamentos? Em novembro foi R$20, em janeiro foi R$8, em abril foi um pouquinho abaixo de R$5. E em junho a gente fez uma coisa diferente. Por quê? Se vocês lembram bem, até então, qual que era a diretriz da equipe? Conseguir a lead mais barata possível dentro do que vocês têm. Só que a gente sabe aquilo que a gente fala para vocês? Gente, uma coisa é conseguir a lead mais barata possível. Outra coisa é ter uma meta. E aí a gente já estava familiarizado. Isso foi legal até de ver que isso veio até da própria equipe, tá? Não foi nem eu que falei, precisamos de uma meta. Eles mesmos se reuniram e falaram, cara, a gente precisa estipular uma meta pra gente para poder correr atrás. Será que realmente essa meta que a gente está batendo é o melhor que a gente pode fazer? E aí, onde é que eles foram buscar referências? Eles foram lá conversar com outras pessoas no Plat, principalmente no Plat 10+. Não sei se o Érico já falou, Plat 10+, é um grupo de mastermind que a gente tem, de pessoas que faturam acima de 10 milhões por ano com lançamentos, janeiro, ano corrente, janeiro a dezembro. Então, o pessoal foi conversar, e aí, gente, tem alguém fazendo TikTok? E aí tinha alguns outros Plats que já tinham começado antes da gente, e aí um deles falou assim, cara, a gente já até conseguiu uma escala maior, e aí o pessoal da equipe perguntou, tá, mas como é que vocês têm meta de custo por lead? Temos, claro. Qual que é a meta? Eles falaram, aqui pra gente, a meta é 1/3 da meta do custo por lead do lançamento.
Então, se a minha meta para o custo por lead do lançamento é R$9, a minha meta do custo por lead do TikTok vai ser 3. E aqui a gente colocou essa meta e a gente correu atrás e está conseguindo bater. E aí, o que a equipe fez? Falou, então vamos atrás dessa meta. E aí eles colocaram para eles mesmos a meta de 1/3 da meta geral do custo por lead do lançamento. Ou seja, para o lançamento de junho, a meta de custo por lead do lançamento era de R$9. Era a nossa meta, era o que eles estavam buscando. Logo, a meta que eles foram buscar no TikTok foi de R$3. E aí, o que aconteceu? A gente vinha com esse custo por lead, vinha em abril com a redução drástica, só que uma coisa é você fazer o melhor que você pode, o custo por lead mais barato que você pode. Outra coisa é você ter uma meta. E aí, já dando um spoiler do que aconteceu em junho, eu consigo entender eles que aumentou, diminuiu, geraram lead a R$3,11. R$3,11. É óbvio, assim, Por né? quê? Mas, assim, É mágica, achou põe número o pra anúncio mim, mágico? bloqueia, Não não faz necessariamente, nada, mas é não uma consigo equipe buscando uma meta. entender essa parte, Não né, teve um salvador da pátria ali. investimento, Cara, retorno, sabe? Essas coisas assim, testando muito coisa nova, complicado pra minha cabeça. colocando mais um Mas eu criativo que consigo entender ajuda. quando Cara, ele é fala gente buscando do uma meta. crescimento. Agora, por exemplo, o Então exemplo aqui fica mais claro dos o que tipos a de gente sempre criativo fala para diferente, vocês. aquilo é claro para mim. Tá? Coloca uma meta de custo por lead. Sua pessoa que faz tráfego para você, ou se você faz seu tráfego, você tem que ter uma meta. E um bom ponto de partida para você, ou para a pessoa que faz seu tráfego, é que no TikTok a meta seja 1/3 da sua meta do lançamento. É um bom ponto de partida. Funcionou para a gente, funcionou para outras pessoas que a gente conversou também. É um bom ponto de partida para vocês. Porque é infinitamente... Gente, tem um Grand Canyon entre uma equipe tentando gerar a lead mais barata e ela tendo uma meta. Se vocês entenderem isso, a chance de sucesso, chance de chegar no 6 em 7, chance de chegar na faixa preta já aumenta 387%. Comprovado cientificamente. Tá? É infinitamente diferente. Fazer o melhor possível e correr atrás de uma meta. Então, tenha a sua meta. E eu sugiro como ponto de partida uma coisa que deu certo pra gente, que é 1/3 da sua meta geral do lançamento. Terceiro aprendizado. Jogue o jogo deles. Jogue o jogo de quem, gente? Do TikTok. O que eu mais vejo é as pessoas querendo brigar com as ferramentas, né? Ou seja, com o TikTok, já vi muito isso acontecer no Google, no Facebook. Mas eles não deixam fazer tal coisa. Cara, não deixa, se adapta, dá seus pulos. A regra é... Cara, a casa é deles, a regra é deles. Você joga dentro da regra deles. Você não fica discutindo com eles. A regra é aquela, você joga dentro da regra. Acabou, ponto final. E a gente viveu isso na pele. Então, quem conhece a gente aqui já sabe que qual que é a nossa Roma, te ensina a faturar R$100 mil em 7 dias consecutivos. O que a gente pensou? A gente tem essa Roma, eu sei que ela é um pouquinho agressiva, mas, velho, se tem uma entidade nesta galáxia que tem prova de que a Roma ela é ousada, mas ela é possível, é a gente. Tem sei lá quantas entrevistas, o Érico entrevistando gente todo dia, uma página chamada Resultados FL, com mais de 1.300 casos catalogados, fora o que não foi catalogado, fora o que tem gente fazendo. A gente pode provar isso muito. Então vamos colocar isso daqui, qualquer coisa a gente apresenta uma prova para eles. Então o que a gente fez? A gente usou a nossa Roma como chamada para os nossos anúncios. Então lá dentro do TikTok a gente estava fazendo anúncio, a gente colocou uma chamada falando, vem para um workshop que eu vou te ensinar a faturar 100 mil em 7 dias. E aí, o que aconteceu com todas as nossas provas que a gente tinha, com todo o nosso histórico e tudo mais? Bloque na conta. Lá no TikTok não pode usar. Não pode usar promessa de ganho em tempo, mas eu posso provar. Tudo bem, cara, aqui não pode usar. E aí, o que a gente fez? Ficou choramingando, tentando falar? Não, tá bom, não pode usar, não pode. Vamos nos adaptar. Inclusive, isso aconteceu por muitos anos no Facebook, a gente também não pôde usar. E a gente se adaptou e deu certo, tá? E aí a gente pensou, então vamos usar
a chamada de anúncio que a gente usava, a gente não pode usar a nossa Roma, vamos colocar uma chamada de anúncio diferente, vamos colocar a chamada de anúncio que dava certo no Facebook, que eles aceitavam. E aí a gente pegou e colocou, te ensina a alavancar suas vendas ou criar um negócio digital do absoluto zero. Pô, muito mais tranquilo, né? Não prometo em nada, em tempo, nem nada. Pô, agora tá legal, né? Vamos nessa. Colocamos, o que aconteceu? Bloqueio. De novo. Por quê? Porque essa aí não pode. Ah, mas eu não tô... Cara, não pode. Não pode essa, não pode. Então, vamos tentar buscar uma nova. Né? Conversa, beleza, tira o bloqueio. Essa aqui, se eu não me engano, foi um bloqueio de anúncio, não foi na conta, pelo menos não foi tão... O outro foi na conta, aí você tem que desbloquear a conta inteira. Isso é uma coisa para mostrar... Hugo, minha conta foi bloqueada, isso não acontece com você, porque você já investe sei lá quanto. Gente, acontece com a gente também, tá? O que acontece com vocês, acontece com a gente também. A gente também começa do zero, a gente também sofre, tá? Mas a gente se adapta. E aí, vai a equipe lá, brainstorm, beleza, tenta lá, um monte de ideia, chegamos na Roma, te ensino a empreender. O que aconteceu? Agora deu certo. Beleza, o TikTok ensinou. Não é uma Roma, né? É uma chamada de anúncio. A nossa Roma não mudou. A chamada de anúncio que a gente usou mudou. Então essa é uma chamada de anúncio muito mais, digamos, fraca do que a nossa Roma. Mas, gente, a casa é do TikTok. Você joga dentro do jogo deles. E aí, beleza. Com essa daí a gente conseguiu anunciar, tá? Então, jogue o jogo deles. Quer dizer que vocês não vão poder usar a sua Roma quando vocês forem fazer anúncio do TikTok? Não. Pode ser que a sua Roma seja aceita. Seja uma chamada que seja aceita lá dentro. Imagino que quem ensina, sei lá, a pessoa a tocar violão, tocar teclado, é bem possível que você não precise mudar. Você não precise usar uma chamada diferente da Roma. Pode ser que você se enquadre no nosso caso. O que eu estou mostrando aqui para vocês é... Cara, não pode. Adapta, muda, dá seus pulos, né? Olha para o seu nicho, olha para outras coisas que você pode usar. Tá bom? Ao mesmo tempo que você tem essas limitações, a gente vai ver, cara, o TikTok ainda é um terreno muito inexplorado. Então tem muita gente lá dentro, nem tanta gente anunciando. Então, às vezes, por mais que você coloque uma chamada mais fraca, pode ser que ainda você consiga resultados. Mas o fato é, você tem que jogar o jogo deles. E o mais importante... A adaptação não pode ser feita só no anúncio, ela tem que ser feita em todos os níveis, ou seja, no anúncio, na página de inscrição. A página de inscrição é aquela página quando a pessoa clica no anúncio onde ela cai, onde ela vai lá e escreve o e-mail dela e coloca quero me inscrever. Então, não adianta nada você colocar te ensina a empreender no anúncio e colocar 6 em 7 na página de inscrição, vai tomar bloqueio. Tem que ser em todos os níveis, não só na página de inscrição como na página de obrigado. O que é a página de obrigado? É a página que, depois que a pessoa colocou o e-mail dela lá e clicou, quero me inscrever, é a página que ela cai depois. Falando, obrigado, você está inscrito, mandei as informações para o seu e-mail, enquanto isso, quer entrar no grupo de Telegram, enfim, ou do WhatsApp, ou salve na agenda, enfim, aquela página que a pessoa cai depois que ela se inscreve. Até ali eles olham, sim, até ali eles olham. A gente chegou a ter um anúncio bloqueado porque tinha um WhatsApp na página de obrigado que levava a pessoa para um grupo e o pessoal do TikTok achou que aquilo ali era uma conta e viu, e aí olhou, não tinha sinal de verificação, eles foram lá e cancelaram o nosso anúncio. Aí a equipe teve que explicar que é um WhatsApp, grupo é diferente de conta, não é igual quando você compra na Magalu que a pessoa conversa com você, é um grupo que tem um grupo de pessoas, grupo não dá para verificar. Enfim, eu não estou aqui para falar para vocês de WhatsApp. Eu estou contando essa história para falar uma coisa para vocês. Eles olham tudo, até a página de obrigado. Depois que a gente explicou isso para eles, liberou. Mas aqui eu quero mostrar para vocês. Eles olham até a página de obrigado. Então a adaptação tem que ser feita em todas as páginas que você esteja usando para poder fazer aquele anúncio. Não só no anúncio. Isso é muito importante. E muito importante, é uma dúvida que às vezes as pessoas se confundem. A nossa Roma não mudou. Durante o lançamento, durante os CPLs, que são os conteúdos de pré-lançamento, que são aquelas aulas lá que antecedem a abertura do carrinho, a gente usou o 6 em 7 normalmente. Por quê? No lançamento, participa quem está inscrito. O que a gente mudou foi as chamadas
dos anúncios que a gente usou no TikTok para fazer as pessoas se inscreverem. Uma vez que a pessoa está inscrita e está lá dentro do CPL comigo, a gente usou a Roma normalmente. Se vocês participaram da Masterclass do Érico lá em junho, vocês viram, ele falou 6 em 7, normalmente, como a gente sempre fala. Então não quer de por que você mudou a chamada de anúncio, seja no TikTok, isso vale também. Ah, tô tendo problema no Facebook, ou no Google. Precisei mudar a chamada de anúncio. Preciso mudar a minha Roma? Não. Não precisa. Você precisa mudar a chamada de anúncio. Isso você precisa fazer para jogar o jogo deles. Mas a Roma não. Ela continua, ela é usada normalmente lá dentro do seu lançamento. Tá bom? Quarto aprendizado. Faça distribuição de conteúdo. Tá? Então, dando um pouco de contexto, uma coisa que eu já até falei para vocês. Quando a gente começou a fazer conteúdo, o que a gente fazia? A gente ia lá, pegava o conteúdo do Reels e replicava ele lá dentro do TikTok. Então, por exemplo, esse é um exemplo de conteúdo. Quando você está dançando com a pessoa e a pessoa está dançando o mesmo ritmo, né? Seja forró, seja qualquer música que você está dançando, há uma certa sintonia, uma conexão. Agora, quando você dança com alguém e a pessoa está num ritmo diferente, há uma desconexão. Então, há um efeito contrário. Quando você começa a falar para a pessoa, seja em vídeo, ou seja ao vivo, ou seja numa conversa 1 a 1, existe uma desconexão. Seu cérebro está em todo lugar. Ele está ativando o que ele está ativando. O meu está ativando o que ele está ativando. Então, o nosso cérebro não está conectado. E aí, a história é um mecanismo neural de conexão dos dois cérebros. Então, eu uso linguagem para conectar. Então, esse é o tipo de conteúdo que a gente vinha postando no TikTok. Inclusive, esse é o conteúdo que a gente ainda posta no TikTok. E se vocês estão espertos, espero que vocês estejam nessa altura do campeonato, o que vocês viram? Ué, Hugo, mas o conteúdo não tá tão nativo ele não tá tão nativo ao TikTok assim. Ele não tá. Só que a gente está fazendo outra coisa que a gente fala para vocês, o feito é melhor que o perfeito. A gente sabe que o conteúdo não está tão nativo. Depois que a gente viu o resultado que a gente teve com os criativos, a gente vê, cara, é bem provável que se eu pegasse esse conteúdo e colocasse ele mais nativo no TikTok, eu ia ter ainda mais alcance, ia ter mais distribuição lá dentro. Só que a gente tem as nossas batalhas também para lutar. E a gente tem muita batalha aqui dentro para lutar. E a gente ainda não conseguiu priorizar isso daí. E é porque a gente não conseguiu fazer o conteúdo perfeito que a gente não vai fazer? Não. A gente já está fazendo. E esse conteúdo não é o mundo ideal? Não, não é. Mas ele é infinitamente melhor do que não fazer. Os resultados, até então, vocês viram. Vocês viram? A gente só crescendo lá dentro. Isso que eu não mostrei o último ainda. Tá? Então, por mais que você não possa fazer o conteúdo nativo ali, se você puder, ótimo, faça. Mas por mais que você não possa fazer, cara, poste conteúdo lá dentro. Se você já está fazendo por Instagram, aproveita isso e posta lá dentro. E mais importante, a gente estava postando, começou a fazer lançamento e a gente se perguntou, cara, mas será que realmente precisa distribuir conteúdo? E aí, alguns dados para vocês. Dos lançamentos, dos 4, 2 foram com distribuição de conteúdo. O CPL dos lançamentos onde a gente não fez distribuição foi R$20 e R$8. Os que a gente fez distribuição foi R$5, R$4,88, né? Não sei se vocês lembram bem, e R$3,11. Aí vocês podem falar, Hugo, mas... por exemplo, no de R$3 tinha meta, os outros não tinham. É verdade, mas, cara, ao conversar com a equipe, eles falaram, distribuição fez uma diferença absurda também da gente conseguir bater a nossa meta. Uma parte grande das leads que a gente gerou vieram de audiências quentes. O que são as audiências quentes? As audiências de pessoas que interagiram com os nossos vídeos, que viram os nossos vídeos e interagiram com aqueles vídeos. Tá? Então você vai lá, posta um vídeo, as pessoas interagem, depois você faz o anúncio para aquelas pessoas, ao invés de fazer só para as pessoas frias. E eles falaram, sim, isso ajudou muito a gente bater a meta. Então, distribuição, sim, é importante. No TikTok também. E aí vem o último prego no caixão dessa questão de devo distribuir ou não devo. No TikTok, vídeos orgânicos não geram audiência para você anunciar. A gente acredita que isso vai mudar, mas hoje isso é uma regra. E aí vem uma coisa um pouco técnica, que eu vou explicar aqui para vocês. Por mais que vocês não saibam, nunca tenham clicado ou aberto a ferramenta, o conceito é importante vocês entenderem. Para vocês que fazem tráfego, ao entender esse conceito, vocês vão conseguir aplicar lá dentro. O que acontece?
Eu falei, uma coisa que funciona é, você posta um vídeo, isso é um dos pilares da fórmula, né? Você posta o vídeo, distribui esse conteúdo, por quê? Ele vai chegar em mais pessoas vão ver esses vídeos, depois você faz um anúncio para essas pessoas que viram esses vídeos, ou que interagiram com ele, né? Que engajaram, que chama, audiência de engajamento. Por quê? São pessoas que já te deram atenção. Pô, legal, isso dá muito certo. No Facebook e no Google, quando você vai, e aí você é um pouquinho técnico aqui, mas lembra, cara, o conceito é mais importante do que você saber, mas eu nunca vi esse botão na minha frente. O conceito é mais importante. No Facebook e no Google, quando você vai criar essa audiência, você clica lá num botão criar audiência. Quando você clica no botão criar audiência, ele te pergunta, você quer criar uma audiência de pessoas que visualizaram os vídeos, por exemplo. E o Facebook e o Google, eles te perguntam, quais vídeos você quer criar essa audiência? Pessoas que visualizaram quais vídeos que você quer que eu crie a audiência para você? E aí você vai lá e escolhe os seus vídeos, tá? Eu quero vídeo A, vídeo B, vídeo C. Independente se ele foi impulsionado ou não, se ele foi postado no canal, ele vai estar lá disponível para você escolher. No TikTok, quando você clica no mesmo botãozinho criar audiência de quem visualizou o vídeo, ele não te pergunta qual vídeo você quer usar, ele te pergunta qual é a campanha que você quer utilizar para criar essa audiência. Ou seja, se você tiver um vídeo orgânico com 1 bilhão de visualizações, você não pode usar essa audiência para poder anunciar. Por quê? Ele não te deixa escolher vídeo, ele te deixa escolher campanha. Para você ter uma campanha para escolher, você tem que ter feito uma campanha de distribuição, por exemplo. Você tem que ter ido lá e falado, pega esse vídeo, distribui para essa audiência. E aí, essa distribuição vai gerar toda a audiência de pessoas que visualizaram os vídeos. Então, um detalhe técnico. Se você não distribuir, você não consegue anunciar para essas pessoas. E, Hugo, mas se eu tenho muita visualização no orgânico, eu não preciso anunciar. E não é. Beleza, você tem muita visualização no orgânico, vai te ajudar? Vai. Mas lembra aquela questão do avatar? Por exemplo, a gente sabe que pessoas abaixo de 25 anos não compram da gente. Então, quando a gente vai fazer um anúncio, onde eu vou ali pagar para a pessoa, para poder gerar uma lead, né, gerar um inscrito, eu quero ir na pessoa que tem mais propensão a comprar de mim. Então, eu quero efetivamente forçar a ferramenta e falar, cara, não distribui para gente menor de 25 anos. E eu só consigo no anúncio. Então, o anúncio, né, o orgânico, ele tem o seu lado bom, mas ele tem o seu lado ruim. Por quê? Você não tem controle de quem está chegando no seu lançamento. Pode ser que você esteja rachando de fazer lead, mas está fazendo lead errada, porque você não tem controle sobre isso. Tá bom? Então, é importante você fazer anúncio, e no TikTok você consegue fazer anúncio para audiências de campanhas que você criou. Então, sim, gente, distribuir conteúdo no TikTok é muito, muito importante. Então, começa distribuindo, tá? Quando vocês começarem lá, o quanto antes vocês conseguirem. Quinto aprendizado, arrume um gerente de contas. Cara, será que precisa mesmo um gerente de contas? Sim, gente, gerente de contas é o poder. Vocês vão estar começando, cara, pode ser que você entenda uma regra do jeito errado, pode ser que, cara, a regra seja genérica demais, você sofra um bloqueio. Normalmente, você ter um gerente de contas ajuda você a desbloquear mais rápido. Não é o seu gerente de contas que desbloqueia, é um outro time. Mas, cara, quando você tem um gerente de contas, você tem alguém dentro da empresa para poder interceder por você. Não é só você chamando a pessoa no suporte, o que você deve fazer também, mas você tem alguém lá dentro para poder interceder por você. E o gerente de contas é uma pessoa para te ajudar no conhecimento da ferramenta. Às vezes você, cara, tô com uma dúvida, dá para fazer isso no TikTok? Por exemplo, dá para criar uma audiência de vídeo? Aí o gerente de contas vai te falar, ainda não. Aí pode ser que um dia o TikTok resolva deixar. E aí o gerente de contas é a pessoa que vai te avisar, cara, agora tá dando para criar de vídeo orgânico. Ou às vezes, não saiu para todo mundo, mas por você ter um relacionamento lá, às vezes o gerente de contas, cara, isso aqui tá rolando, mas tá em beta, não tá para todo mundo. Pessoas que estão com Quer testar? Às vezes é uma forma de você testar e sair na frente das pessoas. Então, gerente de contas é o poder. E como é que a gente conseguiu o nosso gerente de contas? Mas tem que ter relacionamento e tudo mais. Esse foi o que a gente pensou também. Então, o que a gente fez? Vamos lá conversar com a galera do Plat. Você já tem gerente? E aí tinham uns 2 ou 3 lá que já tinham. Será que você não consegue pedir um gerente para mim e tudo mais? Cara, eles tentaram na brodagem lá, não conseguiu.
E aí, como é que a gente conseguiu então? Pedindo. Fomos lá no suporte, pedimos, ó, gente, tudo bom, eu sou aqui, sou dessa empresa, cara, a gente já tem um histórico de anúncio no Google, no Facebook, a gente está crescendo bastante, a gente queria começar a anunciar no TikTok, a gente vê um potencial muito grande, a gente quer uma relação de longo prazo, eu podia simplesmente sair anunciando, mas, cara, eu quero ter alguém aqui dentro que me mostre o que eu estou fazendo de certo, de errado, para que a gente possa crescer junto. Sempre mostrando o que essas ferramentas querem. Elas querem aquela pessoas moça que que estão ali fazia para com você casar, fez? para ter um relacionamento de longo prazo. Eles não querem alguém que quer fazer um dinheirinho, fechar a conta, fazer um monte de merda, mas ganhar o dinheiro, fechar a conta e depois ir abrir outra conta. Não, cara, quer uma pessoa que tá ali para o longo prazo. Então, quando você vai pedir, é importante você deixar isso claro. Mas você tem que pedir. Como é que a gente fez? A gente pediu. E a gente pediu algumas vezes. Inclusive, demorou 5 meses para a gente conseguir um gerente de contas. Durante 5 meses, eu acho que era 1 ou 2 vezes por mês, tinha lá na lista de tarefas da equipe de tráfego, mandar um e-mail para o suporte do TikTok e pedir um gerente de contas. Então, é bem provável que demore para vocês também. Se vocês já sabem que vai demorar, o que vocês têm que fazer? Começa hoje. Começar o quanto antes. Tá? Começar o quanto antes. E não é que você vai parar a sua vida e não vai fazer nada lá dentro do TikTok até você ter um gerente de contas. Não. A gente não fez isso. Mas, cara, além de fazer, subir campanha e tudo mais, tinha lá na lista de tarefas da equipe pedir um gerente de contas. Cara, gerente de contas é o poder. Tá? Peçam. Não é... Cara, a gente viveu o que grande parte de vocês aí vivem. Começando do zero, começando com relativamente pouco, ainda mais pouco perto do que a gente poderia investir. Mas a gente não quer investir por investir, a gente quer investir direito. E a gente, cara, foi difícil arrumar um gerente de contas. E, cara, aqui não teve cortar caminho, não teve ninguém que conseguiu um contato quente lá dentro. Foi literalmente mandando e-mail pro suporte pedindo. Com muito respeito, muita educação, 1, 2 vezes por mês, pedindo isso. Lembrando, e o gerente de contas, uma hora rolou. Tá bom? Mas é o poder. 6º aprendizado. TikTok não é só molecada dançando. Será mesmo que não é? Cara, a gente teve um resultado que vocês vão ver daqui a pouco. E a gente nunca anunciou para ninguém com menos de 25 anos. Nunca anunciou. Ou seja, não é só molecada dançando. Não só nunca anunciou com menos de 25 anos, como a gente fez um teste que a gente normalmente faz nas outras ferramentas, que é anunciar para pessoas com mais de 55 anos. Normalmente esses testes não dão retorno. Né? No Facebook, no Google, às vezes dá, às vezes não dá, mas, cara, normalmente não dá. No TikTok, não só essas pessoas estavam lá, como elas deram retorno. Elas compraram da gente depois. Então, não é molecada só dançando. Os nossos criativos têm 0 dancinhas. Nenhum criativo nosso tem dancinha. Ó, nada de errado com quem quer fazer dancinha. Se tá de acordo com você, se você não se importa de fazer, se você gosta de fazer, faça, tá? Isso é uma coisa que bomba lá dentro da ferramenta. Mas, cara, não tá de acordo com o Érico. Cara, você botar o Érico para dançar é um desastre. Ele falou, isso aí eu não vendo minha alma desse jeito, não. Eu não vou dançar em vídeo em criativo nenhum. E com 0 dancinhas a gente teve resultado. Então você não necessariamente precisa dançar. O próprio Caio também mostrou isso aqui. Cara, não necessariamente você precisa dançar. Por quê? Não necessariamente só tem moleque lá dentro dançando no TikTok. Eu acho que ele já evoluiu bastante. Isso são números do próprio TikTok que eles passaram pra gente em janeiro de 2022. Eles afirmaram que ele já tem 74 milhões de usuários aqui no Brasil. Então, gente, era um preconceito que a gente tinha. Eu, por exemplo, não tenho TikTok no meu celular. Eu, como usuário, ainda não gosto. Cara, nunca me atraí. Mas achar que porque eu não gosto, ninguém da minha idade tá lá, é uma loucura. Não é verdade. Sei que muitos de vocês também pode ser que não gostem do TikTok. Não achem que todo mundo é igual a vocês. Então, sim, tem gente lá querendo aprender. O negócio está crescendo bastante, tá? Então, quebrem esse preconceito. O último aprendizado, queria mostrar aqui para vocês os públicos frios que funcionaram. Por que eu quero mostrar os públicos frios para vocês? Os tipos de públicos frios para vocês?
Porque quando você está começando, o que você tem? Você só tem público frio. Você não fez distribuição ainda, ou fez muito pouco, às vezes começou a fazer, mas os públicos quentes estão pequenininhos ainda, porque todo mundo começa. Tem que começar pelos frios, tá? Então, para vocês já terem um norte melhor para começar, esses foram os tipos de públicos frios que funcionaram para a gente. Então, tem os públicos de interesses, isso daqui também é um pouquinho técnico, tá? Um pouquinho técnico, mas lembra, é mais importante o conceito. Que basicamente você fala, eu quero anunciar para pessoas que têm interesse em empreendedorismo, interesse em vendas, interesse em XYZ, vai depender do seu nicho. Tá? Você vai procurar lá na lista de interesses que tem a ver com o seu nicho. O que é muito parecido com o Facebook e com o Google. Tá? Se vocês já fazem tráfego lá, é bem parecido, é a mesma ideia. No TikTok tem os públicos de hashtags, então você pode anunciar para uma determinada hashtag. Além dos públicos de hashtag, você tem os públicos de contas e vídeos, você anunciar para determinadas contas e vídeos. Só que aí que vem a limitação, que eu já queria deixar claro para vocês aqui, o TikTok está começando ainda. Você não pode, você somente pode anunciar para listas pré-definidas pelo TikTok. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você viu lá a hashtag eu quero 6 em 7 bombando no TikTok. Você fala, pô, eu quero anunciar para essa hashtag eu quero 6 em 7. Você não entra na ferramenta de anúncios e anuncia para a hashtag que você quiser anunciar. Quando você coloca lá, anunciar para a hashtag, o TikTok vai dar uma lista de hashtags que ele deixa você anunciar. Pode ser que a hashtag eu quero 6 em 7 esteja lá, pode ser que não. Se ela não estiver lá, você não vai conseguir anunciar para ela. Simples assim. Tá? Mas tá bombando, já tem 15 milhões de compartilhamentos. Não importa, não tá lá na lista, você não vai conseguir anunciar. Mesma coisa para contas e vídeos. Ah, eu quero anunciar na conta do Érico. Cara, não dá. Quando você coloca lá contas e vídeos, ele vai te mostrar as categorias. Ó, você quer anunciar para contas e vídeos que são relacionados a empreendedorismo? Aí você escolhe a categoria das contas e vídeos. É uma limitação que o TikTok tem. A equipe de tráfego aqui, a gente imagina que isso vai evoluir com o tempo. Por quê? Foi assim com o Facebook também, foi assim com o Google também, começou cheio de limitações e a ferramenta foi evoluindo. Mas, mesmo assim, o negócio deu um resultado muito bom. A gente conseguiu evoluir até chegar para julho, que é o que a gente vai ver agora. Tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? A mesma limitação que você vai ter quando você começar, a gente teve. Não deixa isso parar vocês. Do mesmo jeito que o negócio está limitado, não tem tanto barco lá dentro desse mar. Está um oceano meio azul. Tá? E quem chega primeiro, já diria minha mãe, quem chega primeiro bebe água limpa. Então a gente começou primeiro e a gente está aqui mostrando 7 coisas para vocês chegarem ali 7 passos na nossa frente. Quando vocês começarem. Mas é legal vocês começarem antes para vocês beberem água limpa. Por mais que tenha todas essas limitações, o negócio ainda deu resultado. Que resultado? Né? Então, recapitulando, quais são os 7 aprendizados? Use criativos nativos, tenha uma meta de CPL, jogue o jogo deles, faça a distribuição, arrume um gerente de contas. TikTok não é só molecada dançando, quebra esse preconceito, cara. Não entra com esse preconceito. Você vai deixar dinheiro na mesa e mostrando aqui os públicos frios que funcionaram para a gente. E aí a gente aplicou esses aprendizados e em junho de 2022 a gente investiu 47.300 em captação, 3.300 em distribuição. Já geramos 15 mil leads, é uma coisa que vocês já devem imaginar, pô, a lead estava mais barata. Conseguimos gerar mais leads, ou seja, né, recapitulando, o custo por lead, o CPL do TikTok ficou em 3,11, sendo que o do lançamento ficou em 10,21. Então, ficou menos de 1/3 do custo por lead geral do lançamento. E aí, será que deu venda? Dessa vez deu. Então, deu R$ 133.314 de faturamento, 81 centavos. E aí, a gente ficou no positivo. E o melhor de tudo, eu não sei se vocês fizeram a conta, cara, esse positivo aí que a gente ficou, pagou todos os outros negativos dos outros lançamentos. Todos os outros. Né? Se a gente fechasse os 4, a gente está fechando no positivo. E o que é o melhor de tudo, gente? A gente só está começando. Só começando.
Agora que a gente está pegando o jeito da coisa. Entendeu como é que funciona a estrada ali? Agora, conheci o carro, agora que eu vou conseguir acelerar. Vocês viram? Sem afobação. A gente tem orçamento para ir muito mais rápido. Cheguei afobado, metendo, sei lá, 100 mil reais logo de cara? Não. Estou conhecendo a ferramenta, cara. Estou vendo, não é só investir, não é só colocar dinheiro, é gerar lead. Mais importante, né? É gerar inscrito. Eu não quero só, a equipe, não, meu irmão, não está ali só para investir dinheiro, está ali para gerar lead, para gerar resultado. Tá? E essa lead gerar retorno. Então agora a gente está entendendo como é que a coisa funciona. Tá? Só que ainda tem algo estranho. E agora eu quero ver se vocês vão pegar. Tá? Eu olhei aqueles números de junho, pô, tá tudo bem? Cara, não exatamente. Tinha uma coisa estranha. E para ajudar vocês. Então, esses foram os nossos números de abril. Recapitulando aqui, números de abril, tá? A gente investiu 56, 8 em distribuição, deu 50 mil, então ficamos no vermelho, custo por lead e tudo mais. Esses foram os nossos números de junho. Eu olhei para isso e falei, tem alguma coisa errada aqui. Inclusive, é interessante que eu dei essa palestra para o Insider há um tempo atrás, eu perguntei para eles também. Cara, o que tem de estranho aqui? Tem alguma coisa estranha. E aí, para um orgulho quase paterno, uma boa parte deles falaram. Gente, o que tem de estranho nesses números? Ó, esse é junho. Pô, verdinho. Como assim tem alguma coisa estranha? Ó, verdinho, beleza. Agora vocês ficaram no positivo. Pagou todos os negativos que vocês ficaram. Não, cara, tem alguma coisa estranha. Olha aqui, ó. Abril e junho. Ó, abril e junho. O que tem de estranho? Tem alguma coisa estranha. Eu antes de eu falar o que é, cara, tenta aí responder na cabeça de vocês o que tem de estranho aqui. Esse foi junho, esse foi abril. Sabe o que tem de estranho? Quando eu olhei esse número, a primeira coisa que eu perguntei para minha equipe? Olha quanto a gente investiu em junho, 47. Vamos falar de captação, tá? Que é o número mais direto. 47 mil. Olha quanto eu investi em abril, 56. Olha junho, 47. Cara, em junho, a lead estava mais barata, ou seja, eu estava tendo mais resultado, porque é que a gente investiu menos do que abril. No mínimo, eu tinha que ter investido o mesmo tanto que abril, no mínimo. No mínimo. Falei, cara, o que tem de errado? O que aconteceu aqui? Disso que eu falo, ó, por mais que você não faça seu tráfego, você precisa entender como o tráfego funciona para fazer essa pergunta que eu fiz para a minha equipe. Essa é a pergunta que você tem que fazer para um gestor de tráfego, por exemplo, que está fazendo um trabalho para você. Você não precisa ir lá necessariamente clicar. E se você está fazendo o tráfego, então, aí você tem que fazer essa pergunta. Mas mais importante, é aquela coisa, tráfego não é contratar a pessoa, colocar na mão de Deus e largar, não. Cara, normalmente ele é uma variável que impacta diretamente no resultado do seu lançamento. E o resultado do seu lançamento é responsabilidade sua, não dele ou dela. Do seu gestor ou gestora de tráfego, é sua. E como é sua, você precisa entender para acompanhar. E quando fica do lado? Então, se isso acontece na sua frente, você tem que saber, cara, o que aconteceu aqui? Que viagem. Tem alguma coisa errada. Como é que eu saio? E aí a equipe foi me explicar. O que aconteceu? Lá em junho, a gente estava indo bem melhor mesmo. Só que na última semana da de captação, a nossa conta foi bloqueada. E a gente não conseguiu desbloquear ela a tempo do lançamento começar, né? E começar a venda, começar a gerar. Não conseguiu. Na última semana de captação, a gente não conseguiu gerar lead dentro do TikTok, porque a gente estava tentando desbloquear a conta e não conseguiu desbloquear a tempo. Então, gente, sabe, bloqueio de conta, aquilo que vocês reclamam, acontece com todo mundo, não é só com vocês, até com a gente acontece também. É uma pena? É uma pena, mas, cara, faz parte do jogo, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo relacionamento lá dentro do TikTok, o TikTok está conhecendo a gente mais, a gente está criando histórico lá dentro da ferramenta, da empresa.
Quanto mais a gente investir de forma íntegra, que é o que a gente fala aqui para vocês, eu acho que menos chance disso acontecer vai ter. Mas acontece com a gente também, quando a gente está começando. É isso que eu quero mostrar para vocês. E mais importante, eu mostrei isso aqui para vocês, que eu quero realmente que vocês aprendam isso. Por mais que vocês não vão fazer o tráfego, vocês têm que saber como é que funciona. Isso é uma coisa que tem que gritar na frente de vocês. Isso aqui estava dando mais resultado, por que não investiu mais? E aí, beleza. A explicação, realmente, bloqueou, a gente fez tudo para desbloquear, não conseguiu desbloquear a tempo, faz parte do jogo, tá? Então é isso aí, pessoal. Essas foram os 4 aprendizados, os 7 aprendizados. Muito obrigado. E quando vocês comecem, tá? Comecem no TikTok. E quando vocês começarem, por favor, já comecem 7 passos aí na nossa frente do que quando a gente começou.